tem uma fase da vida que parece um quebra-cabeça com as peças mudando de forma a cada minuto. Essa fase é a adolescência. É uma energia incrível, umas ideias geniais, mas que ao mesmo tempo pode deixar qualquer adulto por perto assim, se sentindo completamente perdido. E é bem nesse território que a gente vai aprofundar nossa análise hoje. O material que a gente recebeu explora um conceito chamado Síndrome da Adolescência Normal. Mas assim, o nosso foco não é a síndrome toda, e sim um aspecto dela que é muito visível e, vamos ser sinceros, bem desconcertante: as contradições constantes no comportamento deles. A missão aqui é tentar entender por que um adolescente pode, no momento, ter a solução para a paz mundial e no minuto seguinte não conseguir achar o próprio par de meias. Exato. E para guiar essa nossa conversa, a gente vai se basear nas ideias de pensadores como Eber Asturi e Maurício Nobel, que estão no material. E é super importante dizer, o nosso objetivo aqui não é dar diagnóstico, não é rotular ninguém, né? A ideia é usar esse conceito como uma lente, uma ferramenta para entender um processo que, por mais caótico que pareça, é visto por esses autores como normal e até necessário para chegar na vida adulta. Certo. Então vamos começar pelo conceito central que as fontes trazem, que parece a chave de tudo. Eles descrevem a personalidade do adolescente com uma palavra bem específica: permeável. E junto com isso, dizem que eles são inerentemente instáveis. Permeável me soa um pouco frágil, talvez. Tipo, como se qualquer coisa pudesse atravessar. O que eles querem dizer com isso? Essa é uma ótima observação, porque a palavra pode mesmo levar para essa interpretação. Mas no contexto que o Aberasturi e o Knobel propõem, permeável não tem a ver com fraqueza, tem a ver com a abertura. Pensa na personalidade do adolescente não como uma parede de tijolos já prontinha, mas como uma membrana, assim, super receptiva. Ele está num estado de absorção máxima. Uma esponja, então, absorvendo tudo que está em volta. Exatamente, uma esponja. Ele absorve influências do ambiente, as ideias dos amigos, a cultura, música, filmes, a família. Tudo entra com muito mais facilidade do que em outras fases da vida. E por que isso acontece? Porque a tarefa dele é construir uma identidade. E para construir alguma coisa, você precisa de matéria-prima, né? Então ele está basicamente coletando pedaços de tudo que ele vê e ouve para testar o que serve para ele. E essa testagem é o que gera a instabilidade, porque ele pode amar rock pesado numa semana e na outra decidir que agora é fã de música clássica. Precisamente. Ele está experimentando versões de si mesmo. Um dia ele adota uma filosofia de vida super cínica e na semana seguinte está defendendo uma causa social com idealismo apaixonado. Essa permeabilidade é o motor da instabilidade. As opiniões, os gostos, o jeito de se vestir, tudo pode mudar de forma drástica porque a identidade não está consolidada ainda. É um rascunho sendo reescrito o tempo todo. E o ponto central dos autores é: isso não é um defeito, é um mecanismo do desenvolvimento em ação, é o trabalho sendo feito. Ok, então essa personalidade permeável é tipo o campo de jogo, o palco onde tudo acontece. É o que permite essa mudança toda. Mas o que as fontes sugerem, e que eu achei fascinante, é que essa instabilidade não é aleatória. Ela é o resultado de uma batalha bem específica que está rolando por dentro. Sim, e essa é a essência do drama adolescente. Por baixo de toda essa flutuação de interesses e de humores, existe um conflito central, um cabo de guerra que define a fase. A luta entre o desejo, assim, avassalador por independência e a necessidade, que ainda é muito real, de dependência. E isso não é só uma questão de, ele quer sair e não quer pedir permissão. Parece ser algo muito mais fundo. Muito mais. É talvez a tarefa de desenvolvimento mais crucial da adolescência. O jovem está ensaiando a vida adulta. Ele precisa, por uma questão de sobrevivência psicológica, testar os limites, tomar as próprias decisões, sentir que tem algum controle sobre a própria vida. Esse é o motor da independência. Ele precisa se sentir separado dos pais para se tornar um indivíduo. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe, mesmo que inconscientemente, que ainda não tem todas as ferramentas, né? A base emocional, a experiência de vida e, claro, na maioria dos casos, a estrutura financeira e prática ainda dependem
totalmente da família. Exato. E essa dualidade que gera o conflito. Ele precisa se afastar para se diferenciar, mas o afastamento completo é aterrorizante e, na prática, impossível. Então, o adolescente vive nesse paradoxo constante de eu quero ser livre, mas preciso da sua segurança. Eu já sei de tudo, mas, por favor, me ajuda com isso aqui. E é esse cabo de guerra interno que acaba gerando quase todas as contradições que a gente vê do lado de fora. É a ponta do iceberg de uma briga que está acontecendo por dentro. E essa ideia de batalha invisível fica muito, mas muito clara num dos exemplos que a fonte trouxe, que eu achei quase cômico de tão preciso. É aquela cena clássica do adolescente que, numa conversa na mesa do jantar, apresenta uma solução genial, super articulada, para o problema do lixo no mundo. Ele fala de sustentabilidade, reciclagem, políticas globais, e você, como adulto, fica até impressionado com a capacidade de raciocínio dele. Só que aí vem a contradição. Esse mesmo gênio da sustentabilidade global não consegue separar o lixo orgânico do reciclável no próprio quarto, ou sequer lembrar de levar o saco de lixo para fora. A diferença entre o que ele fala e o que ele faz é gritante. Esse exemplo é uma demonstração perfeita do que está acontecendo no cérebro do adolescente. O que a gente está vendo é o descompasso entre o pensamento abstrato e a função executiva. O cérebro dele está desenvolvendo a uma velocidade incrível a capacidade de lidar com grandes ideias, com sistemas complexos, com questões filosóficas como salvar o planeta. Isso é estimulante, faz parte da construção de valores, da identidade dele. Mas a parte do cérebro que cuida do dia a dia, do planejamento, de organizar a tarefa chata e rotineira, da autodisciplina, essa parte ainda não está no mesmo ritmo, é isso. Exatamente. Essa área, o córtex pré-frontal, que é responsável pela função executiva, ou seja, planejar, controlar impulsos, organizar tarefas, é a última parte do cérebro a amadurecer por completo. Pensa nela como a última peça do quebra-cabeça se encaixar, o que só acontece lá pelos 25 anos. Por isso, a capacidade de se motivar para tarefas mundanas ainda está, literalmente, em obras. Então não é pura hipocrisia ou preguiça como muitos pais devem pensar. É um descompasso neurológico real. A capacidade de pensar num plano para o lixo mundial está mais avançada que a de executar a tarefa simples de levar o próprio lixo para fora. Sim, o pensamento grandioso é motivador. Ativa partes do cérebro ligadas à identidade. A tarefa diária, não. Isso mostra que a contradição não é um problema de caráter, mas uma marca registrada dessa fase do desenvolvimento cerebral. O que me leva a uma pergunta. Se é uma questão biológica, essa cobrança dos pais por organização e responsabilidade com tarefas pequenas é de certa forma injusta. A gente está pedindo algo que o cérebro deles ainda não está pronto para entregar. Essa é uma excelente questão. Eu não diria injusta no sentido de que não se deva cobrar, porque a cobrança e a prática são justamente o que ajuda essa parte do cérebro a se desenvolver. É como um músculo que precisa de exercício, mas a expectativa de que eles executem essas tarefas com a mesma consistência de um adulto, sim, pode ser irrealista. Compreender esse descompasso pode ajudar os pais a mudar a abordagem, sair da frustração, por que você não faz, para uma de treinamento. Vamos fazer juntos, precisa de um lembrete, entendendo que estão ajudando a construir uma habilidade e não só cobrando uma obrigação. É uma mudança de perspectiva enorme. E falando em dinâmica familiar, o segundo exemplo da fonte é outra cena clássica, que foca direto nesse cabo de guerra da dependência e independência. É o adolescente que, no meio de uma discussão, ou às vezes do nada, só para marcar posição, afirma com toda a convicção: eu não preciso mais de vocês para nada. Uma declaração de independência total. E como a fonte descreve, minutos depois, a mesma pessoa aparece pedindo ajuda para algo trivial, algo que, objetivamente, poderia resolver sozinha. Tipo, onde está aquela minha camiseta? Ou como eu pago essa conta aqui pelo aplicativo? Esse comportamento é riquíssimo em termos de comunicação, se a gente souber ler nas entrelinhas. A declaração de independência, ou não preciso de vocês, é uma afirmação verbal da identidade que ele deseja construir. É uma performance de autonomia.
Ele está dizendo em voz alta quem ele aspira a ser, um indivíduo autossuficiente. É como um ator ensaiando um papel para o futuro, sabe? Certo, a declaração é uma performance. Mas como a gente encaixa o pedido de ajuda nessa lógica? Porque parece que uma coisa anula a outra. Ele está sendo contraditório de propósito ou é algo que ele nem percebe? Eu diria que, na maior parte do tempo, é algo que ele não percebe conscientemente. O pedido de ajuda que vem em seguida é a expressão da necessidade dele, a necessidade real e atual. É a vulnerabilidade vindo à tona, a admissão não verbal de que a performance ainda não é a realidade. Isso levanta uma questão importante. O que o adolescente está comunicando com esses dois atos opostos? De forma quase simultânea, ele está testando os limites e pedindo segurança. É como se ele estivesse empurrando os pais para longe com uma mão, mas com a outra estivesse verificando se eles ainda estão ali, perto o suficiente para segurá-lo se ele cair. Exatamente essa é a imagem. Ele empurra para criar o próprio espaço, para respirar como indivíduo, mas olha por cima do ombro para ter certeza de que o porto seguro ainda existe. É um pedido de espaço para crescer, combinado com uma busca desesperada por confirmação de que a rede de segurança afetiva continua intacta. Ele precisa saber que pode falhar no seu teste de independência e ainda assim ser acolhido. Então, para a gente amarrar isso tudo, o que isso significa? Quando a gente junta todas essas peças, a personalidade permeável, essa luta interna entre ser independente e precisar de apoio, e esses exemplos tão claros, que quadro geral se forma? O quadro que se forma é o de que as contradições não são aleatórias, nem um sinal de falha de caráter ou de má educação. Elas são, segundo essa linha de pensamento, manifestações esperadas do que se chama de síndrome da adolescência normal. São um resultado visível daquela batalha interna fundamental que a gente mencionou. A personalidade permeável é o campo de batalha onde tudo isso acontece. É um processo bagunçado, barulhento, muitas vezes irritante, mas absolutamente necessário para construir uma identidade sólida. E entender isso, imagino, muda tudo para um pai ou uma mãe. Quem nunca viu um jovem defender apaixonadamente uma causa social no jantar e 10 minutos depois deixar o prato na mesa para outra pessoa lavar? É uma situação que deixa qualquer um de cabelo em pé. Mas saber que existe uma lógica de desenvolvimento por trás, e não só displicência, pode ser um alívio. Desafio e inconsistência, você começa a enxergar o trabalho intenso de construção que está acontecendo ali. Cada contradição pode ser vista não como uma afronta, mas como um experimento. Cada "eu não preciso de você", seguido de um "me ajuda aqui", pode ser entendido como parte dessa dança complexa entre buscar autonomia e confirmar o vínculo. A gente para de reagir a cada ato isolado e começa a entender o processo todo. Isso me leva a um último pensamento. O material que a gente analisou foca muito em como os adultos observam essas contradições, né? A perspectiva é sempre a de quem está de fora olhando para esse comportamento e tentando decifrar. Fica a reflexão. E como será que o próprio adolescente vivencia essa luta por dentro? Se a personalidade é permeável, se as opiniões mudam tão rápido e as contradições são tantas, será que ele percebe essa inconstância em si mesmo? E se ele percebe, isso é uma fonte de angústia, de se sentir falso ou perdido? Ou é simplesmente parte do fluxo confuso, mas necessário de se tornar quem se é? Um caos que só faz algum sentido quando a gente olha para trás muitos anos depois.